Anjos da Noite nos apresenta um mundo onde vampiros e lobisomens travam uma guerra sem fim. Mas será que todo esse universo é realmente bom? Olá, eu sou o Chemos e hoje é dia de começar a saga Anjos da Noite. A multidão dos Lycans se espalhou como vento em uma única noite de fogo e vingança. A história começa com a vampira Selene fornecendo mais informações sobre este conflito. Há séculos, os vampiros lutam contra os Lycans, uma raça de lobisomem. E há muitas gerações atrás, o líder deles, Lucien, foi morto. Apesar dos vampiros terem vencido o conflito naquela época, os lobisomens que sobraram se espalharam pela terra. E a partir daí, os vampiros vêm caçando os lobisomens que sobraram. E existem classes diferentes de vampiros. Selene, por exemplo, é uma mercadora da morte. São aqueles que caçam os lobisomens. Caçar e matar todos, um a um. Eles acabaram de avistar alguns no metrô. Normalmente nessas histórias, as raças andam discretamente, só que aqui eles não estão nem aí. Ao se avistarem, o tiroteio começa. Além de suas habilidades naturais, os rivais usam armamento de ponta. Porém, eles precisam urgentemente melhorar a pontaria, porque é difícil descobrir quem errou mais tiro nesse conflito. Um dos disparos acertou uma humana, que foi ajudada pelo médico Michael Corvi. Esse cara será importantíssimo para a história. Selene consegue matar 2 lobisomens facilmente, e a luta se estende até o subterrâneo, onde havia uma toca cheia de lobisomens. Selene, antes de partir, joga 4 lâminas no peito do lobisomem Hazer, e a transformação dele é muito louca. Na mansão dos vampiros, Selene mostra uma bala feita para matar vampiros que matou seu amigo. Isso gera um grande questionamento nos chupadores de sangue, porque os lobisomens não são muito inteligentes. Então, como eles tiveram acesso a essa tecnologia? Esperam que eu acredite. Craven, o líder dos vampiros, desacredita de Selene, mas mesmo assim, a garota continua a investigação. Enquanto isso, os Lycans estão testando amostras de sangue da família Corvinus. Esse tal Corvino era um ancestral comum dos vampiros e lobisomens, fundindo o DNA do descendente de Corvinus com os DNAs das duas raças, um ser perfeito seria criado. Esse ser poderia pôr fim ao conflito. No meio disso, os vampiros estavam se preparando para um ritual onde um poderoso vampiro chamado Marcus seria ressuscitado. Quando esse vampiro ancião é revivido, eles viram um único clã, liderados por ele. Na investigação de Selene, ela descobre que os lobisomens do metrô estavam perseguindo aquele médico Michael, cujo sobrenome era Corvino. Sim, ele é um dos ancestrais. Selene vai até o apartamento de Michael, mas eles são atacados pelos lobisomens. Aqui temos aquela cena maravilhosa que a Selene metralha o chão e cai no andar de baixo. Michael acaba sendo mordido pelo líder dos lobisomens e os ferimentos causados pelas balas de Selene foram curados através da sua amostra de sangue. Isso significa que o DNA de Michael é a amostra perfeita que os lobisomens tanto procuravam. Durante a perseguição, Selene foi ferida fatalmente. Ao perder a consciência, o carro capota e cai no lago, mas Michael salva a vida da garota. Eu sei o que você tá pensando. Sim, tá pintando um clima entre os dois. Já que Michael foi mordido, na lua cheia, ele virará um lobisomem. Só 2 dias até a lua cheia. Logo ele vai ser um Lycan. Além disso, ele começou a ter visões esquisitas de um lobisomem e de uma mulher acorrentada. Mais tarde, ele acordou na mansão dos vampiros. Em qualquer outra história, o Michael seria um banquete. Só que mesmo os vampiros não gostando de sua presença ali na mansão, nenhum deles tentou devorá-lo. Ao ver a mordida no pescoço do Michael, a vampira Erica pula no teto. E aí a Selene começa a duvidar se o Lucien estava realmente morto. E não é que ela tinha razão. Craven acaba se encontrando com Lucien, o líder dos lobisomens que estava aparecendo desde o início do filme. Mas a gente não sabia qual era o seu nome até esse momento.
Os dois fizeram um pacto há muitos séculos atrás. Lucian fez esse acordo para salvar sua raça. Ele fingiu a sua morte e o Kraven acabou ficando com o crédito dela. O feito de supostamente ter matado o Lucian lhe garantiu a liderança dos vampiros após a morte do Victor, o líder anterior por quem Selene tinha muito respeito e admiração. Quebrando as regras do clã, Selene decide ressuscitá-lo para ter respostas sobre os acontecimentos recentes. Isso é muito errado porque só os vampiros anciões poderiam fazer esse ritual. Além de existir uma ordem certinha de ressuscitação. Não era a vez do Victor, mas sim daquele Marcus que eu citei anteriormente. Michael aparece na mansão procurando Selene e ambos fogem junto. E ela conta tudo o que está acontecendo. Olha, meu filho, você está envolvido em um conflito entre lobisomens e vampiros e já já você vai virar um lobisomem. Também descobrimos um pouco sobre o passado dela. A família de Selene foi morta pelos lobisomens. Aí o Victor apareceu e salvou a vida dela e a criou como filha. Por isso que ela ama o cara e odeia os lobisomens. E ela só não matou o Michael porque ela tá apaixonada por ele. E falando nisso, estamos quase na lua cheia, onde Michael se transformará pela primeira vez. Os lobos se preparam para matar Amélia, a vampira anciã, que estava vindo reviver o Marcus. Selene, antes de se encontrar com Victor, dá uma bala de prata para o Michael. Isso pode conter a transformação. Se eu não voltar a tempo, faça um favor pra você. Atire. No encontro com seu mestre, ela toma um grande esculacho porque ela quebrou a ordem de ressuscitação. E o Victor desacredita de seus argumentos. Um acordado, dois dormindo, é assim que é. E quando Amélia chegar, Selene será julgada. Erica desliga as luzes da mansão e liberta a heroína. Só que ela não fez isso por bondade. A danada sempre foi doida para casar com Kraven. Contudo, Selene sempre foi a primeira opção. Ela consegue chegar antes da tropa dos Lycans e o Michael foge pela janela. E vemos que os poderes de lobisomem estão começando a aparecer. Na sequência, Michael foi capturado pelos Lycans disfarçados de policiais. Selene leva o Dr. Sig para ele confessar os planos para Victor e aí ele solta tudo. Ele conta que há muitos e muitos anos vem tentando criar um híbrido e que eles haviam acabado de adquirir o DNA do Corvinus. Agora só faltava o DNA de um vampiro ancião, nesse caso a Amélia, que naquele exato momento foi cercada por uma alcateia de lobisomens. Um mordido por um morcego, um por um lobo. Nessa hora o Kraven já tinha vazado, porque se Victor pegá-lo é vapo. Lucian injeta o sangue da Amélia no Michael, dando sequência ao plano. Algo importante sobre a mordida dos lobisomens é que a vítima começa a ter visões do lobisomem que a mordeu. Descobrimos que a guerra começou porque Lucian era apaixonado pela vampira Sônia, a filha do Victor. Não tolerando essa relação, Victor mandou matar a própria filha. Olha só que cara louco. Forçaram você a ver a morte dela. Kraven aparece e dá uma facada nas costas de Lucian, dando fim ao trato. Ele também baleia Michael fatalmente e conta toda a verdade sobre a vida de Selene. Não foi os lobisomens que mataram a família dela, mas sim o Victor. Ele gostava de sair para caçar e durante uma caçada ele matou a família da garota. E ele só não a matou porque Selene lembrava sua filha Sônia. Foi ele quem matou sua família, não os Lycans. Lucian, antes de morrer, manda Selene morder Michael. Além da mordida salvar a vida dele, seu plano de criar um híbrido seria completo. Vou matar você também só por ter me ajudado. Eu sei. Kraven o mata e foge logo em seguida. Victor aparece e joga o Michael para longe. Selene o confronta e Victor confessa que matou a família dela. E ele também revela algo muito interessante. A Sônia estava grávida do Lucian. E esse foi o grande motivo dele matá-la. Eu fiz o que era necessário para protegê-la.
proteger a espécie. Michael se transforma e luta contra o Victor. Pra mim, esse é o maior ponto negativo do filme. A transformação de Michael é muito mal feita. Parece que pintaram o cara com tinta guache. A criação do híbrido foi o que moveu essa história. O filme é realmente bom. A luta é legal, só que eles falharam muito na transformação de Michael. Muitas pessoas me disseram que seria difícil entender a história desses filmes, porque ela é bem confusa. Realmente, vocês estavam certos. Em alguns momentos da história, você fica perdido. Durante os conflitos, você fica se perguntando quem é quem. Os rivais parecem as mesmas pessoas. Tudo por conta do figurino. Só que as coreografias são bem feitas. Nossa Katezinha manda muito bem como Selene. O William Francis, ele rouba a cena como Victor. Quando esse cara entra em ação, todo mundo em volta parece que vira figurante. O seu nível de atuação é bem acima dos demais. O Michael Sheen também manda muito bem como Lucian, entregando uma boa história de redenção. E eu sei que muitos vão apontar semelhanças com a franquia Resident Evil. Talvez tenham pouco de inspiração, mas a Selene perto da Alice é uma pessoa normal, porque naquela franquia a mulher só não faz chover. Apesar do filme me deixar confuso em alguns momentos, eu gostei bastante de Anjos da Noite. Na luta entre o Michael e o Victor, o vilão leva a melhor, mas Selene aparece para ajudá-lo e corta a cabeça do Victor. Enquanto foge com Michael, Selene diz que os acontecimentos dessa noite trarão consequência em todos os covens espalhados pelo mundo, sem falar que o vampiro Marcus está prestes a ser ressuscitado. As consequências desta noite repercutirão nas salas dos grandes covens pelos anos que estão por vir. Agora me diz aí o que você acha desse primeiro filme de Anjos da Noite. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilhamento, pois ajuda demais o meu trabalho. É novo aqui? Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Quer falar comigo? O link do Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado mesmo pela sua atenção e tchau, até a próxima!